Neste último bloco do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, estou recebendo aqui um grande amigo, empresário, presidente do Sindareia, que é o Laércio Tadeu. Laércio, obrigado, uma honra te receber aqui no programa. Bom, obrigado, Silvio. Mais um prazer estar voltando aqui ao programa, faz algum tempinho, né? Mas estamos de volta aí para bater aquele papo gostoso e falar sobre a atualidade aí da nossa economia e do Brasil. Esses empresários aí que ganham muito e tal, eles sempre estão atrás da coisa cada vez mais bufunfa, né? Então, tá difícil, tá a coisa para reunir aí o pessoal e trazer, sobretudo, o Tadeu. Mas, Tadeu, é o seguinte, tem muitas coisas que estão envolvendo aí, claro, o Sindicato da Areia, porque é um processo todo importante, ele tem uma série de ramificações na sociedade, é importantíssimo o setor, né? O prefeito Sebastião Melo está aí agora prometendo, já está dando o alvará em até 24 horas daqueles projetos que não têm tanta implicação com relação ao meio ambiente. Qual é a tua avaliação? É uma iniciativa muito boa e como nós do sindicato estamos mais ligados às licenças pela FEPAM, que também está fazendo esse trabalho aí, há uma diferença entre essas licenças municipais aqui, que envolvem empresas de menor porte, né, e as que envolve a da estadual, da FEPAM, que envolve muito o Rio, envolve um maior, então tem mais condicionantes para poder ser liberada a licença. Mas melhorou muito, está bem mais rápido e é muito importante isso aí, porque uma empresa, quando investe para abrir ou quando tem que renovar a sua licença, ela não pode ficar presa no sistema do público, né, de demora, a coisa tem que ser mais ágil. E hoje, com a internet, fica muito mais fácil hoje de funcionar. Os processos hoje na FEPAM são todos eletrônicos. Tem o sistema SOL, que, então hoje não precisa mais... Uma empresa lá de Uruguaiana tem que vir a Porto Alegre ou mandar para o SEDEC documento. Não, hoje entra no escritório lá da Ambiental e faz a licença através do sistema SOL. E é interessante que esse processo todo, né, agora online e tal, isso aí facilita... pela internet facilita, até reduz o custo das empresas, né? Tu precisa fazer o pessoal viajar e vai para cá e volta para lá e tal. Quer dizer, então é um processo que simplifica e se torna bem menos oneroso para a empresa. Sim, muito menos oneroso, até porque o técnico lá, o geólogo, o engenheiro ambiental, ele faz todo o trabalho, ele faz todas as condicionantes da licença ambiental e remete isso tudo via online. Então, o processo aqui fica mais ágil para o técnico examinar e ficou assim, nos casos excepcionais, eles vão fazer as vistorias. Isso ainda não conseguiu, porque tem que ser no local para ver se está tudo feito, está tudo direitinho como foi apresentado. Mas melhorou muito e parabenizar também o prefeito de Porto Alegre por essa iniciativa de melhorar. O serviço público tem que ajudar o empreendedor, não ser o problema do empreendedor. Tivemos muito tempo em Porto Alegre, né? Eu sempre ressalto isso, uma ideologia aqui que era contra o empresário. Tá? Eu sempre digo assim, por exemplo, a Orla do Guaíba, não fosse termos tirado esse pessoal da prefeitura, ela estaria abandonada, como sempre esteve, e era um projeto deles de intocabilidade na orla, lá no Cais Mauá, na Orla do Guaíba e aqui, inclusive, no Pontal do Estaleiro, que, aliás, inaugurou ontem a Leroy Merlin, né? Que é uma empresa que vai capitalizar muito para esse local aqui, mas, sobretudo, vai trazer novos investimentos para a área. E, Silvio, agora está chegando até em período pré-eleitoral e agora vem aquelas 3 palavras, segurança, educação e saúde. Isso é 95 mais os candidatos falam sobre esses 3, mas eu sempre tenho pregado aí, porque esses 3 para existirem temos que ter uma economia forte e empresas fortes, porque todos esses 3 aí são sustentados pelos impostos e as empresas têm que estar fortes, oferecendo emprego para poder ter saúde, educação e segurança. Perfeito. A construção civil, né, o Laércio, eu estive agora há pouco conversando com o Dr. Gustavo Bernardi, e ele está impressionado de ver como está se desenvolvendo a área da construção habitacional e também comercial em Gravataí, aqui do lado. E a explicação dele é o seguinte, aqui em Gravataí tem uma região muito grande, espaço, né? A extensão territorial de Gravataí é muito grande e ainda inexplorada. E as terras são muito mais atrativas do ponto de vista financeiro do que em Porto Alegre, por exemplo. Há uma tendência, né? Porque, inclusive aqui em Porto Alegre, as construções estão aumentando para a Zona Sul, né? Que ainda respeitando a área rural, e Gravataí, Eldorado também tem muita extensão de terra. Eldorado parece que é o município com maior extensão de terra da região metropolitana. Da região metropolitana. Então, vai ter que se adaptar e crescer essas obras para esses municípios.
E claro que quanto mais obras tem, melhor fica para o nosso setor e tem que movimentar essa economia. Isso é uma engrenagem. A construção civil ela tem que funcionar com areia, cimento, brita, para poder funcionar todo o sistema de economia. Porque aí quando tem empresas, tem um funcionário, vai comprar na loja, isso é uma corrente. Não tem, acabou agora, eu acho que nós temos que mudar a mente do fique em casa. Temos que ir trabalhar e progredir nesse país aí. O fique em casa já deu o seu ônus, né? O seu ônus total, né? Quer dizer, nós estamos pagando hoje muito em função daquelas medidas insanas tomadas em 2020, 2021, por governadores, aqui o caso do Rio Grande do Sul também, e pelo prefeito naquela época, que era o Nelson Marquesan. Tomara que nunca mais voltem para a vida pública, porque eu acho que essas duas figuras, tanto o Leite quanto o Marquesan, elas fizeram aquilo que jamais imaginariam que fizessem, perseguindo pessoas, fechando supermercados, aquela cena do supermercado com tapados alguns setores do supermercado, aquilo ali é surreal, aquilo ali é motivo de deboche em relação ao Rio Grande do Sul, feito pelo governador Eduardo Leite, que está se assanhando para ser candidato a governador, a presidente. Então é muito bom a gente lembrar desse pessoal, né, para defenestrar totalmente da vida pública pessoas como essas, né, que não têm o mínimo respeito com a sociedade. Mas eu quero que tu também fale a respeito, Laércio, das empresas do sindicato, ligadas ao sindicato, porque, na verdade, o aumento do óleo diesel, que chegou a quase 50%, está trazendo muito prejuízo para o setor. Sim, esse aí é o grande dilema do sindicato e das empresas, sindicatos associados, porque com esses aumentos aí, que foi 44 desde janeiro e no último agora, numa virada do dia, foi 8,88 ou 8,84, não estou lembrado muito do número, mas é 8, alguma coisa. Ele impacta muito diretamente ao nosso sindicato, que o nosso sindicato usa os caminhões, as dragas com seus motores de sucção, motor de deslocamento, e fica o dilema para o empresário que senta vendo aquele aumento e como repassar esse preço, porque ele tem que repassar para poder vender. Do outro lado, existe uma demanda muito fraca hoje. Não temos uma demanda muito forte com aquecimento, a economia pode ser que melhore. Então, é muito complicado. Então, existem empresas que têm 3 dragas, aí estão encostando 2, entendeu? Ou diminuindo a sua frota de caminhão também, o caminhão parado no pátio. Isso não é bom para aquecer a economia. Então, nós estamos sofrendo muito com esses aumentos. Hoje é o vilão do setor, é o aumento do diesel. Parece, as últimas notícias, que o ICM vai ser congelado, vai ter... A Câmara dos Deputados aprovou ontem, né? Ela aprovou a limitação em até 17% como alíquota máxima do ICMS para os estados. Hoje o Brasil se preparou muito mal para essa atualidade, vamos dizer assim, porque tirou as hidrovias, tirou a ferrovias, e aí hoje nós somos um país em cima de rodas. Nós estamos pagando... Não querendo atacar os caminhoneiros, eu acho que tem que funcionar. Uma draga traz 40 dragas, mas depois eu tenho que mandar isso por caminhões. Não vai afetar em nada. Só que é muita coisa em cima de caminhão. Tem que ir a São Paulo, toda a nossa economia, tudo que nós compramos aqui vem de São Paulo através de caminhões. E para ir e voltar de São Paulo, quanto gasta de combustível, por exemplo? Em torno de R$5 mil. Aí. R$5 mil só de combustível? Só de combustível. Agora imagina o resto. O cara tem o pneu... A alimentação do cara, tem o pneu é um horror, o preço que está, porque ele puxa tudo, né? Ele puxa tudo. Então está muito violento esses aumentos aí. Há uma ideia de criar um novo porto em Arroio do Sal também, para melhorar, porque é incrível. Santa Catarina tem 6 portos. Claro que o litoral é diferente. Nós temos um só, né? E tem expectativa de mais 3 em Santa Catarina, nós temos só Rio Grande, marítimo, né? Então, eu fui até num almoço falando sobre isso aí, o que tira e vai tirar das estradas os caminhões, mas esses caminhões vão ser utilizados no deslocamento daqui do Porto para levar para Caxias, para Pelotas. Não vai perder isso aí. Só que vai tirar aquele trajeto que demora e de alto custo, acidentes horríveis. Então, a economia tem que... Eu acho que... porque querem... Não. Vai na Europa, tudo é diferente, é ferrovia, hidrovia, e nós para trás, nós tínhamos. Ou tu ia Uruguaiana de trem, não ia? Tu pega um país europeu, qual é o país europeu que tem, por exemplo, assim, a dimensão maior que o Rio Grande do Sul? Eu acho que não tem. Nenhum país europeu é maior que o Rio Grande do Sul. E lá eles mantiveram e aperfeiçoaram a infraestrutura de transportes ferroviário, né, hidroviário, marítimo e tal. E nós aqui, que é um país continental,
Não fizemos, porque a opção foi mal feita, né? Nós somos Porto Alegre, eu acho, a quinta capital hoje, por aí, né? Qual é o metrô que nós temos? Tirando o que vai até para que é municipal, mas dentro da cidade. O metrô que era para vir para Porto Alegre foi levada pela ex-presidenta para a Venezuela, se não me engano. E aí? Uma capital não tem para Sarandi, para Restinga, não tem um. Olha que ia melhorar esse trânsito aí. Não, mas tudo em cima de ônibus, que tem o lobby. Quantas empresas temos ligadas à Sindareia? Em torno de 50, 55. É variável. Diminuiu um pouco com a pandemia, mas estamos em torno de 50. Algumas delas quebraram ou não? Sim, algumas ficaram... No meio do caminho aí. E não recupera, né? Não, vamos tentar. É difícil, sempre há uma esperança, né? Tá. Tem outra coisa, é o seguinte, nós estamos aí, agora, mês que vem, estamos entrando em junho, né? O sexto mês do ano, metade do ano, e as previsões de crescimento da economia hoje são um pouco melhores do que eram no começo do ano. Por exemplo, agora está se imaginando que seja mais de 1%, antes era 0,8%. A inflação, que nos últimos 12 meses está em 12, pouco, poderá fechar o ano em 7,8%, segundo as previsões do Banco Central. Isso é importante pelo seguinte, porque nós tivemos uma inflação de 10,06% no ano passado, e ficar menos de 10%, menos de 2 dígitos, é uma coisa até que psicologicamente é interessante. Qual é a tua visão, qual é a tua expectativa em relação ao desempenho da inflação e do PIB esse ano? Eu acho que passado todos esse problema da pandemia, que foi terrível, e agora com essa guerra aí, eu acho que nós estamos dependentes de tudo isso, dessa guerra, assim, porque há a expectativa da Rússia querer atacar mais 2 países, agora a China também quer atacar Taiwan, né, também. Então, isso impacta tudo. O mundo hoje ficou muito unido, muito centralizado. Então, mas eu acho que no Brasil, tirando esse ranço que existe aí, né, o ranço que atrasa o Brasil, nós temos que pensar... Na esquerda, você vê. Tirar esse ranço, eu acho que há uma expectativa de melhora, eu acho que nós temos que melhorar, nós temos que lutar para melhorar, e só os empresários sérios e que trabalham podem fazer isso, voltando a dizer, esse ranço da economia, do povo, né, fazendo esse problema, essa coisa de tudo está errado. Eu acho isso muito complicado. Nós temos que lutar, a economia tem que se desenvolver, tem que produzir, aquilo que eu falei antes. Um trabalhando, o outro vai comprar e queria essa corrente. Aonde cortar essa corrente, vamos afundar e não sei se temos volta. É uma corrente tal que um puxa o outro puxa um e tal, e a economia acaba se tendo um dínamo de crescimento. Mas, para finalizar... Mas, Silvio, eu queria só aproveitar o espaço, dizer que nós temos levantar uma bandeira, e no outro programa eu poderia vir aqui, que é na reforma e das eclusas do Rio Grande do Sul. Esse é um problema vital que nós temos que lutar muito, aí já faz uns 2 anos, porque nós temos eclusas, Amarópolis, Dom Marco, Fandango. Aqui em Estrela, não tem? Estrela por aí tem, né? Fandango, Bom Retiro, são eclusas que ela tem o desnível do rio, a draga entra, o navio entra e baixa, só entra na comporta, sobe, você teria que explicar no outro. E elas são de 74, sem quase nenhuma manutenção. Daqui a pouco dá um problema, aí não dá um problema, existe o problema. Um dia ficou parado 4 dias por causa de um parafuso que não abria a comporta, e aí não tinha como fazer. Então, é isso, olha, eu queria só ressaltar que é uma bandeira que nós vamos levantar, e estamos levantando já, que ela é de 74, e nós estamos em 2022, e se ela foi feita em 74 e teve condições, por que em 2022 nós não conseguimos melhorar ela? Isso é uma pergunta que vai ficar no ar aí. Perfeito. Lércio, um abraço, então, obrigado pela tua presença pelo espaço. Aqui. Sucesso lá e venha mais vezes ao programa, tá bom? Sim, estaremos aí tomando um cafezinho, né? Então tá. Obrigado ao Tadeu e obrigado a você, telespectador, pela audiência, pela fidelidade nossa aqui no Economia e Desenvolvimento. Tenham toda uma bela semana. Semana que vem um novo encontro. Até lá.